Bom, bom dia. É bom estar com vocês. E olha, esse era o nível de assessoramento que eu tinha quando eu era ministro. Bom, né? Aliás, para começar, eu só queria dizer duas coisas. Uma que a Fabiane disse, que eu era o paranaense que mais havia ocupado o cargo a nível federal, ela leu isso em algum lugar, mas também eu sou mais antigo paranaense. Isso que é ruim. E olha, não parece, eu fui o presidente da comissão, aliás, o coordenador da comissão de criação da Embrapa, e ela foi criada há mais de 40 anos. Isso pouca gente sabe, porque já passou tanto tempo que ninguém mais lembra, né? Ou quem lembrava já foi embora. Mas eu queria falar um pouquinho... Bom, a segunda coisa que eu ia dizer é o seguinte. Eu acho que o grande sucesso sempre, Fabiana, que a gente teve gerencialmente, é que eu tenho uma teoria que sempre funcionou. Para trabalhar comigo, tem que ser melhor do que eu. Né? Então, aí o exemplo estava o Evaristo. Então, para trabalhar comigo, tinha que ser melhor do que eu. Mas, gente, eu vou tentar abordar um pouquinho essa discussão política e ideológica que existe em relação ao meio ambiente. Quer dizer, que a agricultura tem que ser sustentável, isso todos nós sabemos, que nós temos que trabalhar pela sustentabilidade, temos que preservar florestas, enfim, tudo isso eu acho que a gente sabe. Só que o debate que se dá é um debate muito pouco técnico e um debate muito político e ideológico. Isso, embora está melhorando um pouco, mas vocês vão ver, à medida que eu vou falando, o quanto órgãos técnicos, órgãos profissionais e a própria Embrapa, até há bem pouco tempo, ficavam absolutamente fora de qualquer debate em termos de sustentabilidade ou em termos de meio ambiente. Como eles sequer eram citados ou eram chamados para participar. Inclusive, grandes conselhos, como o CONAMA, que tem quase 100 pessoas, você só tinha 2 técnicos da Embrapa lá, só 2. Tinha 98 contra você e 2, né? Trabalhando de um lado. E quem sempre trabalhou, quem decidia em termos de tudo que acontecia, desde Código Florestal e todas as normas, instruções, administração e decisão em relação às questões de sustentabilidade e meio ambiente, eram os ambientalistas. E nada contra os ambientalistas. Eu acho que eles são ótimos, têm que existir, eles têm que estar lá. Só que a desgraça é que a maioria dos ambientalistas não entende de meio ambiente. Essa é a desgraça. Basta observar, basta olhar um pouco para trás e ver o antigo Código Florestal. O antigo Florestal, ele tinha, ele aqui, o Evaristo mostrou, que hoje 66% do território brasileiro tem que ser preservado, é preservado. Você não pode ter nenhuma atividade econômica em 66%. Isso era mais de 70%. Porque antes, você ainda tinha, antes o novo Código Florestal, quer dizer, era proibido plantar em várzea, todo arroz, né, no mundo inteiro é plantado em várzea, é proibido plantar em encostas, ou seja, o café e a maçã, etc., teriam que ser retiradas, e assim por diante. Tinha ainda uma série de outras restrições muito fortes, APP mais reserva legal, enfim, você tinha aí uma porção de outros, chegava a mais de 70% do território brasileiro estava inviabilizado para qualquer atividade econômica, não só para a agricultura. Então, se tinha muitas limitações, tinha muito problema, e um debate ideológico muito forte, e a agricultura brasileira apanhava muito. E aí eu vou contar 2 historinhas que caracterizam bem essa situação. Uma delas é quando nós fomos convidados a ir a Holanda participar de um seminário, de um debate sobre soja sustentável. Era um pedido da União Europeia que um grupo de uma universidade lá na Holanda fizesse um estudo sobre a sustentabilidade da soja no Brasil. No Brasil. E aí a gente foi chamado para lá. E aí, umas das primeiras questões que eu coloquei é o seguinte: olha, gente, vocês, aí perante toda a plateia, o Brasil cultiva soja em apenas 2% do território nacional. Aí acabou a reunião, porque eles imaginavam que a soja cultivada no Brasil era um mar de soja. Não, era apenas em 2% do território nacional. E, na época, também se discutia, era o etanol. O etanol estava no auge, o preço do petróleo estava lá em cima e o etanol estava uma discussão nova. Aí se discutia muito que o Brasil estava sendo transformado num grande
país de produção de cana. Quer dizer, eram vastos canaviais ocupando, inclusive na Amazônia, porque eles haviam lido que na Amazônia tínhamos 2 usinas, né, de açúcar e de etanol. Na verdade, uma delas era de açúcar, que eu acho que era até da Coca-Cola, ali perto de Manaus. Continua. Né? E uma outra ficava a 2.000 quilômetros de lá, ou mais de 2.000 quilômetros de lá. E eu disse para a gente, nós só temos 2 usinas, uma está lá e a outra está a 2.000 quilômetros de distância, ou seja, de lá onde nós estávamos na Holanda até Moscou, no interior da Rússia. Aí também a turma disse, poxa, ou seja, havia uma desinformação muito grande em relação a isso. E é mais ou menos nessa época que começa a surgir a discussão de tudo isso que o Evaristo apresentou aqui, que é um trabalho fantástico. O Evaristo colocou uma parte das informações e do trabalho que eles têm, mas é fantástico, isso serviu muito de subsídio para debates seguintes. Mas, naquele momento, também, se discutia, eu vou contar uma outra historinha que eu acho que caracteriza muito como as coisas funcionam no Brasil, como funcionavam e ainda, até certo ponto, funcionam. Se discutia a COP15, e a COP15 se discutia a questão florestal e se discutia a COP15. E, para a COP15, havia uma comissão nomeada, e um grande cientista brasileiro, Pinguele Rosa, era o presidente dessa missão brasileira junto à COP15, aí claro, ministro do Meio Ambiente, e alguns outros profissionais. Ninguém da Embrapa, embora a Embrapa tenha uma instituição chamada Embrapa Meio Ambiente, que tem mais de 50 profissionais, a grande maioria com mestrado e doutorado em meio ambiente, ou seja, uma das maiores massas críticas em termos de conhecimento de meio ambiente e sustentabilidade no Brasil está na Embrapa. Mas não tinha sido chamada. E nós estávamos apanhando demais. Aí eu resolvi visitar vários órgãos de comunicação, e dentro deles a Globo, e pedi uma reunião com a Globo, na qual levei o Evaristo, levei mais 4 cientistas da Embrapa, e disse, olha, Globo, nós precisamos conversar um pouco com os seus jornalistas, com os seus comentaristas, e com a direção da Globo, que foi toda presente, e queremos um tempo necessário para expor o que a agricultura brasileira faz, o que é a agricultura brasileira, qual é a sustentabilidade, qual é a questão ambiental efetivamente a ser colocada em debate. E essa reunião foi feita, e, a seguir, a Globo publica o editorial, dizendo que a Embrapa, um órgão tão profissional, porque aí a Embrapa conseguiu mostrar o que ela tinha de informações e de dados, estava fora da discussão de assuntos da COP15. Aí o presidente me chamou e disse, por que você fez essa colocação que a Globo publicou? Eu disse, não, porque essa é a realidade, né, presidente? E aí nós conseguimos, eu acho que eles podem projetar um único quadro que eu gostaria de projetar, que é muito interessante, porque ele muda tudo. Aí eu consigo convencer o presidente, a então ministra Dilma, e aí o ministro do Meio Ambiente já era outro, aquele praiano lá do Rio de Janeiro, né, que todo mundo conheceu. É a verdade, gente. É isso que acontece no Brasil. Primeiro você pegou a Marina, que conhecia o Acre, que defendia como grande solução o extrativismo, grande solução, né, que nunca tinha vindo nem ao Paraná, nem ao sul do Brasil, não conhecia nada, e depois pegaram alguém da praia, e que nunca tinha saído da praia, tinha nascido, criado e se desenvolvido no Rio de Janeiro. Sim, mas isso é um pouco de Brasil. Né? Da mesma forma que eu costumo perguntar em outras palestras, é o seguinte, gente, vocês lembram o último dia que um ministro da Fazenda ou da Economia brasileira veio visitar o Paraná? Houve uma época que fazia mais de 10 anos que nenhum ministro da Economia. Por quê? Porque eles ficam Brasília, Rio, São Paulo e ponto final. Né? Ou seja, falta um pouco de conhecimento no Brasil. E aí, nesse caso, era mais acentuado. Bom, e nesse momento, começam a acontecer coisas interessantes. Nesse momento, o pessoal da Embrapa também está presente. Eu valorizei a minha foto, não a foto deles, né? Mas o pessoal da Embrapa também está presente. E, efetivamente, é elogiável que o presidente resolveu, durante uma tarde inteira, sentar, quase como um aluno lá embaixo, ele e o pessoal, para dizer, olha, gente, questão ambiental não é bem o que vocês estão discutindo. Tá? E aí, foi muito interessante. Quando começou a se falar, o Pinguele Rosa também presente nessa reunião, quando se começou a falar em plantio direto, ninguém sabia que era plantio direto. Ou seja, mostrando que era uma das formas de preservação. Quando se começou a fixação biológica do nitrogênio, não tinha a menor ideia do que se tratava.
Já se discutia, na época, integração floresta-lavoura-pecuária. Também ninguém tinha visto falar nisso. E é daquele momento em diante, é que começa a surgir a discussão, e a única proposta importante que o Brasil tem hoje, junto aos órgãos mundiais, junto às reuniões mundiais de meio ambiente, são exatamente as propostas que, na época, a Embrapa tinha redigido, e que antes sequer eram de conhecimento deles. Então, isso é um pouco como as coisas funcionam. Funcionam no Brasil. Quer dizer, então, a mensagem que eu queria deixar apenas essa, e acho que já foi muito bem colocado pelo Evaristo, quer dizer, nós sabemos preservar, somos preservacionistas, só que a discussão, que hoje ainda continua, e até, vejam, ultimamente, essa discussão ainda não acabou, desse conflito que existe com o meio ambiente, quer dizer, num ambiente como esse hoje, a conversa foi muito simples. Veio o rapaz da Embrapa Floresta, veio a moça explicar, enfim, todos nós conversamos. Agora, quando se trata em termos de decisão de grandes diretrizes nacionais, o conflito e o debate ainda continua sendo extremamente político e ideológico, e praticamente pouco se consegue sentar numa mesa para dizer, gente, vamos caminhar nessa direção, ou vamos caminhar naquela direção, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo. Inclusive, aí, eu gostaria de também chamar a atenção, devia ter dito até isso no início, nós continuamos ainda aquela ideia, no Brasil, tudo é proibido, tudo é proibido. Ou seja, tanto na exploração, e aí eu vou citar alguns exemplos que eu gosto de citar nesse tipo de colocações. Nós temos no Brasil a terceira maior jazida de potássio do mundo. É explorável? Não, é proibido, porque fica na Amazônia. Nós temos pelo menos 8 a 10 jazidas de fósforo. Temos em Santa Catarina, temos em São Paulo, temos a maior lá no Amapá. Prontas para serem exploradas, não podemos explorar, é proibido explorar. Temos grandes jazidas minerais para explorar, não, é proibido explorar. E assim você vai. A própria discussão do Código Florestal, que deu uma boa abertura, que colocou as coisas de forma mais técnica, de forma, enfim, mais correta, vocês viram que, ainda agora, na última decisão do Supremo, quase que a gente ia perder por um voto. Foi 6-5, ou seja, 5 dos ministros achavam e estavam atendendo às reivindicações de inconstitucionalidade feitas por todos os grupos de ambientalistas que continuam atuantes e continuam trabalhando. E, inclusive, quando deu o 6º voto, foi o último voto, se lerem o parecer inteiro, ele é contra, ou era a favor da inconstitucionalidade do Código Florestal. Ele mudou o voto no final, pelo trabalho que foi feito no final, no sentido de convencimento, o caos e o problema que isso geraria no Brasil. Então, eu só queria fazer esses 2 depoimentos para mostrar um pouquinho essa questão de falta de entendimento, falta de compreensão e falta do debate mais técnico em relação a esse assunto, e parabenizar o Evaristo por essas colocações. Muito obrigado. Acho que não poderia ter sido mais pertinente a escolha desse como sendo o painel que encerra essa manhã, até porque a gente pôde, ao longo desses dias, ouvir sobre tecnologia, a gente conversou bastante sobre inovação, sustentabilidade, e acho que para consolidar tudo isso com os dados que o Dr. Evaristo trouxe, é muito importante para que a gente saia daqui, nesse momento, com o pensamento bem incomodado. Acho que esse é o convite que deveria ficar, muito pertinente a colocação do Dr. Evaristo, para várias coisas que a gente possa, primeiro, conhecemos, tivemos oportunidade, para a gente poder falar de maneira clara, decisiva, sobre que, sempre quando a gente for falar de alguma temática, que a gente possa incomodar um pouquinho o pensamento para levar adiante. Muito obrigada, foi excelente, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada.